Olá, mulher maravilhosa! Estamos começando mais um Lari Entre Amigas. E agora, em formato de vídeo, como vocês podem ver, algumas pessoas tinham me pedido para fazer em formato de vídeo e aqui estou eu me desafiando mais uma vez, porque, assim, é desafiador, tá? Mas é isso, vamos com tudo. E hoje nós continuaremos falando do mesmo assunto da semana passada. Semana passada nós falamos sobre disciplina e constância. E hoje eu trouxe uma convidada assim especial para continuar esse assunto conosco. E nós vamos falar sobre como desenvolver a constância espiritual. Então, vou apresentar para vocês. E a nossa convidada de hoje, nada mais, nada menos do que Nanda Silva, a minha tia, para quem não conhece, minha tia por parte de mãe. E hoje eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse sobre você, sobre o seu ministério de atuação. Ela é uma pessoa que me abençoa muito, então queria trazer para abençoar a sua vida também. Então, contar um pouquinho sobre a sua atuação no ministério, aquilo que você gosta de fazer. Uma curiosidade sobre você, pode ficar à vontade. Olá, amigas. Oi, Larissa. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Meu ministério de atuação, uma coisa que eu tenho certeza, que o Senhor colocou essa certeza no meu coração, foi essa parte de ensino. É uma coisa que eu amo falar da palavra de Deus. Dá até aquele friozinho na barriga. Sim. Né, quando a gente fala de algo que a gente ama. E já tem um tempo que eu descobri isso, que o Senhor me mostrou que era a minha veia, né, era para aquilo que Ele estava me puxando, né, para atuar. E já tem algum tempo que eu trabalho nessa área, já me formei em alguns seminários. Sim. E assim, eu acho que o que eu mais amo fazer conhecer mais a palavra de Deus e falar dela. Gente, ela gosta bem de falar, tá? E para iniciar, né, esse episódio de hoje sobre construir uma constância espiritual, né? Eu queria te perguntar aquilo que eu acho que a maioria das pessoas às vezes ficam se perguntando, né, para outras pessoas também. O que você fez para construir uma vida constante na sua vida espiritual? Quais foram os passos principais assim que você estabeleceu como princípios, né, na sua vida? Bom, primeiro, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 12 anos e foi nessa época que eu comecei a minha vida espiritual. Era bem novinha, né? Sim. Mas eu via dentro da nossa casa. O seu pai era o maior exemplo para mim, de um homem de Deus, de pessoa que tinha relacionamento com Deus, e eu quis isso para a minha vida. E aí eu comecei a me envolver com os ministérios da igreja, eu me envolvi no ministério de dança, a princípio era só o de dança. Sim. E eu comecei a me dedicar, eu via como aquilo era real para ele, e com as pessoas da igreja que eram mais experientes, né? Então eu queria aquilo para minha vida também. Sim. Todas as coisas que aconteciam na igreja, todos os eventos eu queria participar. Eu acho que isso é algo muito importante para quem quer ser perseverante, é você estar com pessoas que estão num lugar que você quer chegar. Verdade. Isso é muito importante. É como se fosse uma brasa, ela precisa manter o fogo aceso. Então, se essa brasa, se ela quer manter o fogo aceso, ela precisa estar no meio do fogo. Verdade. Então, isso foi algo que eu sempre quis para a minha vida, de estar perto de pessoas que iam me levar para um nível maior. Sim. E passando o tempo, eu lembro que o primeiro versículo que eu decorei, que eu aprendi e eu decorei também, foi o Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Eu lembro que eu ficava repetindo esse versículo várias e várias vezes. E depois o meu amor pela palavra foi aumentando cada vez mais. E eu fui me dedicando a isso. Eu gostava de ler várias traduções. Eu escutava muitas mensagens, ministrações, né, de mensagens.
Então, isso foi me fortalecendo. E o contato com a palavra e o relacionamento com Deus foram criando um alicerce profundo, um alicerce sólido, para que eu me mantivesse constante na minha vida com Deus, né? Sim, isso é maravilhoso. E o que você fez, assim, para lidar com os dias de inconstância? Aquele dia que a gente olha e fala assim, não quero fazer devocional. O que você faz quando isso chegava até você? Olha, não vou dizer que eu fui 100% todos os dias. E Sim. até hoje, né? Porque a gente não é Perfeito. a Mulher Maravilha nem nada. Mas existem coisas que nós precisamos fazer que independe se é um desejo meu, se eu quero fazer no dia ou não. Mas é uma coisa que eu preciso fazer. Sim. É a mesma coisa. Você tá com alguma enfermidade e o médico te receita um remédio. Às vezes o remédio é ruim. Aquele xarope de garganta é horrível. Sim. Mas para melhorar você precisa tomar. Então eu sempre olhava, eu precisava disso. E a fé que eu tinha, o conhecimento da palavra que eu fui buscando a cada dia e o Senhor foi me concedendo, isso colocava uma certeza no meu coração do que eu precisava fazer. Sim. Então a palavra ela foi a minha força, mesmo nos dias que eram mais difíceis, que às vezes ou até recebi uma notícia que eu talvez não queria receber, Sim. acontecesse alguma coisa e eu não queria que aquilo tivesse acontecendo, mas a palavra me trazia essa força que eu precisava justamente nesses momentos. E é a palavra que nos mantém, né? É verdade. E no último episódio, né, eu falei sobre o motivo também, o nosso porquê, né? A palavra, justamente, ela é o nosso porquê. Quando a gente entende o sacrifício de Jesus, aquilo que ele fez por nós, quando nós olhamos para Jesus, a gente entende, poxa, eu tenho um motivo. Eu tenho um porquê para ter uma constância espiritualmente. Então aí, a partir disso, você tem que se obrigar, né? Mesmo quando não tem vontade, quando não tem desejo, é se obrigar a fazer e depois o Senhor ele nos recompensa, né? Através desses momentos de devocional, de oração, de disciplinas espirituais, né? Então, qual é a sua experiência também a respeito disso, de oração, do jejum? Como que você lidou com isso? Bom, nessa questão de propósito, de você ter um porquê você Sim. faz aquilo, quando nós conhecemos a Jesus através da palavra, a gente começa a entender a causa real que a gente vive por ela. Sim. E eu sempre tenho no meu coração, eu sei aonde eu quero chegar. E esse lugar que eu quero chegar é no céu. Então, pela palavra, a gente vê os testemunhos dos homens de Deus, um dos personagens bíblicos que eu sou apaixonada com a vida dele e que traz grandes lições para mim é o apóstolo Paulo. Sim. E eu fico vendo o tanto que ele padeceu, o tanto que ele sofreu, ele tinha tantos motivos naturais para poder desistir. Sim. A Bíblia vai falar que em cada cidade que ele ia, ele encontrava perseguições, ele era açoitado, teve cidades que ele foi lançado para fora da cidade como se ele tivesse morto, de tanto que ele apanhou. Em uma cidade ele foi orar por uma moça que era adivinha e ele expulsou o demônio dessa moça e eles lançaram ele na prisão. Sim. Juntamente com seu companheiro. Só se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, você já fala assim, estou de gracinha. Tenho que tomar vergonha na minha cara, entendeu? E é justamente isso, eu ficava vendo assim, o que são as coisas mínimas que eu passo diante de tudo que esse povo passou e enfrentou. O que eles tinham em mente para suportar todas essas coisas? Eles conheciam a Jesus. O que eles viam, eles não viam algo temporário, eles viam, a visão deles estava em algo eterno. Então, é nisso que eu coloco os meus olhos.
Sim. sabe? Não vou falar, não posso dizer que eu sou perfeita, como eu falei aqui, ninguém é. Sim. A gente tem as nossas falhas, tem os momentos que você quer dormir, às vezes Deus te chama para orar, mas aí você quer virar pro canto e dormir. Ai, Deus, tô muito cansada hoje. Sim. Mas isso não é sempre. Acontece, mas a gente fala mais sim para Deus do que para os nossos desejos. Verdade. Então isso que nos mantém. E o jejum, essa questão do jejum, a gente sabe que ele mortifica a nossa carne. E para uma pessoa inconstante, é uma pessoa que vive fazendo os desejos da carne. Verdade. Né? Então, quando nós jejuamos, quando nós consagramos a nossa vida em jejum, em oração, a gente mortifica a nossa carne e a gente consegue ser mais perseverante, né? E fica mais sensível às coisas de Deus e focando na eternidade, focando naquilo que é eterno, isso nos mantém caminhando. Verdade. Né? E uma pergunta que eu queria te fazer, tia, é como nós podemos basear as nossas decisões nessa questão de constância, né? Como devem ser baseadas essas decisões? Bom, eu entendo, até a gente estudou esses dias, né, nas células nossas, que as nossas decisões, elas precisam ser baseadas diante de um compromisso que a gente assumiu. Sim. E não pelas emoções que nós sentimos, pelos desejos. Vamos supor, de manhã cedo, quando a gente acorda, por que você acorda? Sua cama tá ótima, sua coberta tá te agarrando assim, não querendo deixar você sair da cama, mas você assumiu um compromisso no trabalho que você tem. Você é um funcionário daquela empresa, ou você trabalha por conta própria, mas você assumiu um compromisso. Você vai tomar uma decisão de se levantar todos os dias de manhã. É pela sua emoção, é pelo seu desejo, ou é pelo compromisso que você assumiu? Então, eu acho que isso envolve todas as áreas da nossa vida. Verdade. Às vezes, mulheres têm essa questão assim, eu gosto de fulano de tal, eu gosto de estar com a pessoa e tudo, aí na hora da emoção, no calor do momento, fala assim, eu vou te ajudar em tudo, eu vou estar com você para o que você precisar, mas ela às vezes toma decisões baseadas nos desejos dela. É muito bom estar com a pastora Larissa. Sim, é um sentimento momentâneo. Só que você amanhã pode ter alguma atitude que não vai agradar muito essa pessoa. Sim. E aí? Ela tomou uma decisão de estar com você mesmo pelo compromisso ou porque ela apenas gosta de você? Porque sentimentos, queridos, emoções, elas mudam de um dia para o outro. Toda hora. Um dia você gosta de uma coisa, no outro dia você já não gosta mais. Sim. Então nós precisamos assumir um compromisso. Por que eu tenho essa questão de ser constante? Por que eu quero ser constante? Porque eu assumi um compromisso com Cristo. E é o melhor de todos os compromissos. Sim. É uma aliança que nós temos com Ele. Porque Deus, quando assumiu o compromisso conosco, uma aliança que Ele fez conosco, Ele não faz uma aliança para quebrar. A aliança que Ele faz com a gente é inquebrável. É eterna. É eterna. E uma questão legal que você falou é sobre os compromissos que nós temos com as outras pessoas, né? Por exemplo, eu tenho ali que eu presto serviço para alguém, ou então eu sou CLT e eu preciso cumprir o meu horário de trabalho. Então todo mundo é sempre muito responsável, né? Preciso chegar no serviço, não falta de serviço. Mas quando é para nós mesmos, algo para cuidar de nós, para nos alimentarmos, para o nosso crescimento, a gente não tem compromisso com a gente mesmo. Sabe? A gente não tem o compromisso de pegar e falar assim, não, vou separar um momento do meu dia para me alimentar espiritualmente. Não tem esse compromisso, mas se compromete com o trabalho, com amigos talvez, mas esquece que você também é um bem precioso, que merece ser cuidada, sabe? E é essa forma que a gente precisa, literalmente, de disciplina e constância. Quando eu olho para mim, vejo as minhas necessidades e começo a falar assim, a partir de hoje, vou mudar isso e aquilo, né? Exatamente. Eu pensei, você falando isso aí, eu tava lembrando, já aconteceu comigo há mais tempo, lógico, graças a Deus, mas, tipo, eu arrumando para ir pra igreja há muito tempo, eu não tava em nenhum ministério no dia, eu não ia servir em nenhum ministério,
Aí eu arrumando pra ir pra igreja, o meu cabelo não ficou bom. Sim. A roupa não ficou boa. Eu não tava achando uma roupa boa. Uhum. Aí eu falei assim, não vou na igreja também não. Quem nunca, né? Então, mas por quê? Eu não tinha compromisso. Sim. E aí, acabava, deixava de ir. Mas quantas vezes o meu cabelo tava péssimo, eu não tinha uma roupa que ficava adequada em mim e eu tive que ir trabalhar desse jeito, mesmo assim. Entende? E a questão dessa busca espiritual, como você disse, da gente deixar, a gente, no cuidado nosso, tanto do nosso físico, Sim. questão natural e a questão emocional, muitas vezes, a questão espiritual, a gente vai e deixa pra lá. Tipo assim, depois eu faço. Um grande problema que eu acredito que prejudica a constância é você deixar as coisas para depois. Sim. Sempre, depois eu faço. Questão de cuidar da saúde, né? Se você ficar deixando para depois, acaba que depois você vai ter um problema. Você vai estar enorme. morto, né? Exatamente. E a questão, isso fisicamente, agora, espiritualmente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não adianta a gente receber o alimento somente ali nos cultos, mas eu não me mantenho durante a semana. É como a gente está falando, o pastor David está falando, né? Da marmitinha. Sim. Eu não me alimento. Como eu vou conseguir ficar viva com, às vezes, um alimento por semana? No Sim. culto no domingo. Ou então 2, na quinta e no domingo. Eu preciso me alimentar todos os dias. Como eu me alimento para ter forças no meu corpo físico, eu preciso também decidir, baseado num compromisso, de manter o meu espírito forte, me alimentando espiritualmente, da palavra, da oração, das disciplinas espirituais, que é importante. Senão você acaba vivendo como uma eterna bebê espiritualmente, né? E até que ponto você vai ser satisfeito com isso? É isso que muitas vezes passa na minha cabeça. Quando eu olho pra mim ou pra outras pessoas, eu falo assim, meu Deus, até que ponto essa pessoa ela tá satisfeita em ser um bebê espiritual? Que dia que ela vai ter um despertar e falar assim, eu preciso sair dessa posição, eu preciso avançar para um outro nível, porque, sabe, passa isso na sua cabeça também? Com toda certeza. Eu li uma coisa uma vez, num livro, e aí ele falava assim, que uma pessoa da igreja chegou pro pastor e falou assim, pastor, é engraçado essa igreja aqui, poucas pessoas aceitam Jesus, né? A gente tem vários eventos aqui, mas as pessoas não se convertem. E o pastor virou para esse membro e falou assim, é verdade, irmão, é verdade, mas não se convertem porque o berçário aqui tá cheio. Eita. E aí o irmão falou assim, o berçário, pastor? Ele falou assim, as pessoas aqui, elas não se preocupam em crescer e sair do berçário. Como que Deus vai enviar mais bebês espirituais para serem cuidados se o berçário tá cheio? É forte. Muito. Um tapa na cara, né? E muitas vezes é assim, a gente quer receber, mas a gente tem que entender que assim, você recebe, você cresce, até fisicamente, você tem as estações da vida. Você é bebê, aí depois é uma criancinha que já consegue andar, depois é um adolescente, depois é um adulto. E as estações da sua vida vai trazendo as responsabilidades também. E espiritualmente é da mesma forma. Você começa, tem alguém te ajudando. Isso é essencial. Mas você vai crescendo, vai chegar um ponto que você precisa ajudar outros. Sim. E é essa responsabilidade que nós temos que assumir. Sim. Porque constância, ela está totalmente ligada à maturidade. Você não vê criança constante. Porque criança a gente tem que ficar falando com ela toda hora. Faz. Igual, vai falar com criança para fazer para casa. A criança não vai fazer sozinha. Sim. Ela não sabe o que é essa questão de constância. Mas precisa de um adulto para falar com ela. Então, às vezes, a inconstância está mostrando a nossa infantilidade. E quando você é constante,
você mostra que você já está crescida. Forte, guarde isso. Guarde isso. E falando sobre maturidade, né? A gente chegou nesse ponto aqui sobre maturidade. Uma das coisas que eu tenho observado é que a negligência, né, nos leva a um lugar de paralisia espiritual. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa negligência. Sim, é engraçado porque eu estava lendo um artigo, né? Uma história contava sobre uns animais, um molusco que vivia nos Estados Unidos. Era um caramujo, Sim. Bem pequeno, e eles eram encontrados em cavernas, né? E aí os biólogos, eles foram pegar esses animais para dissecar, para estudar sobre o animal, e eles perceberam que o animalzinho, ele tinha uma cor ele era bem multicolorido. Sim. Né? E tinha 2 pontinhos na cabeça. E aparentemente parecia que eram 2 olhinhos perfeitos. Mas com esse estudo, eles foram ver, quando eles observaram, os olhinhos, eles não enxergavam, não funcionavam. Mas o que será que aconteceu para que eles não enxergassem? Tinha um porquê. E eu fiquei assim, eu falei assim, meu Deus, como é que pode? Eu fui lendo, né? E lá falava que antigamente eles enxergavam. Mas esses caramujos, eles preferiram viver em lugares subterrâneos, no escuro, na falta de luz, o lugar já era preto e branco. Então, devido a eles passarem muito tempo ali, eles perderam aquela cor vibrante que eles tinham. E por não utilizarem os olhos, porque lá não precisava de enxergar, estava tudo escuro, né? Sim. Não tinha como nem enxergar. A própria natureza se encarregou de neutralizar a função dos olhos deles. Perderam a visão. Perderam a visão porque escolheram ficar em lugares subterrâneos, né, escuros, se escondendo. Então isso aí traz uma lição muito grande para nós, com certeza, espiritualmente. Uhum. Aquilo que a gente não utiliza, a gente acaba perdendo. Eita. Se nós queremos uma vida espiritual ativa, que toque a vida das pessoas, eu preciso movimentar essa área da minha vida. E a constância vai fazer isso. Eu vou buscar todos os dias, eu vou me relacionar com o Senhor todos os dias, eu vou procurar crescer todos os dias para que eu não perca aquilo que eu já recebi. E eu posso receber cada dia mais, né? Mas o Senhor já nos deu uma porção de fé. Sim. Mas se eu não utilizo, se eu não movimento essa fé, a fé é como um músculo. Ele te deu uma porção de fé, mas quem faz a sua fé aumentar, a nossa fé aumentar, somos nós mesmos. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim. Se eu não ouço, eu acabo, aquela fé não se desenvolve e ela não serve para nada. Os olhinhos desses caramujos já não serviam para nada, porque não utilizaram eles por muito tempo. Foi uma escolha, né? Exatamente. É o que também muitas vezes eu ouço, né, algumas amigas me perguntarem: ah, mas eu queria ser tão usada por Deus, eu queria exercer o meu ministério, eu queria fazer isso ou aquilo para a obra de Deus, né? Mas a pessoa, tipo assim, quer ser usada, quer fazer as coisas, mas também não faz nada para isso. É a mesma coisa, eu quis criar um podcast para abençoar as pessoas. Se eu não busco crescer nisso, como que eu vou? O que eu vou chegar aqui? Eu vou falar o quê? Não vou ter o que falar, né? Então é isso que as pessoas elas precisam entender e que eu coloquei na minha cabeça. Se eu quero ter um crescimento espiritual para abençoar outras pessoas também, né? Eu preciso me colocar nesse lugar onde eu não vou ter o meu acesso cortado. Exatamente. Onde eu não vou ter uma paralisia espiritual. Porque não adianta eu querer fazer as coisas, mas viver na caverna. Exatamente. E a inconstância, ela gera essa paralisia espiritual em nós. Se um dia eu faço, no outro eu não faço, até mesmo a confiança que a gente gera nas pessoas
quem gera confiança nas pessoas é uma pessoa constante. É. Quem confia em alguém que é inconstante? Ninguém. Um dia eu posso contar com você, no outro dia eu já não posso. Aí no outro dia você aparece mais ou menos, aí você some por um mês. Ninguém confia em pessoa inconstante. Então nós precisamos dessa constância, precisamos dessa busca diária para que eu me mantenha no lugar onde Deus quer me usar e possa me usar. A seara é grande. Os campos já estão em flores, já estão para ser colhidos. Mas a Bíblia vai dizer, ore ao dono da seara para que envie trabalhadores. Está faltando trabalhadores. Mas graças a Deus que o Senhor está levantando mulheres. Graças a Deus. Mulheres constantes, cheias do poder de Deus. Amém. Com fé e que vão trabalhar e que vão influenciar muitas pessoas. Amém. E para resumir, né, o nosso podcast de hoje, a construção da constância, o caminho de construção para a constância espiritual, nós vemos que ele depende muito de nós, né? Se eu não faço, não tem como ser constante espiritualmente. Então, deixe suas considerações finais. É exatamente isso. A constância depende de nós. Aquilo que Deus tinha que fazer, Ele fez. A missão que Cristo recebeu do Pai, Ele veio e cumpriu. E a Bíblia vai dizer que hoje Ele está assentado à direita de Deus Pai. Só se assenta alguém que terminou o trabalho. E hoje, quem está fazendo as coisas agora, com o poder do Espírito Santo, é a igreja. Sim. Somos nós. Então, está na hora da gente se levantar, sacudir a poeira e caminhar. Porque força, queridas, nós recebemos do Espírito Santo. Graças a Deus. Fraquezas humanas, a gente sabe que a gente tem. A gente reconhece as nossas fraquezas. Mas a Bíblia vai dizer que é nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então nós podemos ser essas mulheres que vão conquistar. E uma coisa que eu falei uma vez lá na igreja, aquele versículo que fala que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Sim. Você já viu alguma porta avançando sobre alguém? Não. Não existe. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, é porque a igreja vai avançar contra essas portas e essas portas não vão resistir. Então, por isso que a responsabilidade é nossa. É isso. De fazer, de ir para frente. O Senhor já está conosco. Então, nele nós podemos todas as coisas. Nós somos mulheres constantes. Amém! Eu quero te agradecer. Eu que agradeço. E eu vou trazer ela mais vezes, tá, gente? E se você gostou, minha amiga, comenta aqui. Aquilo que mais te tocou nessa conversa e também compartilhe com uma amiga, né? Para ouvir esse podcast. Clica em seguir aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify. E nós te esperamos para o próximo episódio. Que Deus te abençoe. Um beijo. Um beijo.